Bom, boa tarde a todos. Eu tenho essa cara de novo, mas comecei a estudar muito cedo e mergulhei aí de cabeça nas terapias japonesas, principalmente, que foi o que chamou mais a minha atenção durante a acupuntura, porque eu sou uma pessoa que lia os clássicos e na hora de aplicar os clássicos na prática clínica, basicamente eu falava que eram duas coisas antagônicas, né? A medicina chinesa moderna, junto com os clássicos, falavam coisas diferentes. Eram similares, às vezes até complementares, mas chegava um certo ponto que você vira e fala, pô, isso aqui não encaixa com isso não encaixa com isso, não está fazendo sentido, porque a estrutura que é formada é diferente da dos clássicos. Para resumir, eu vou dar uma acelerada aqui na parte teórica, porque realmente precisaria de mais tempo para aprofundar alguns detalhes, mas, basicamente, essa é uma técnica exclusivamente japonesa. Mubun Daishin, ele foi, antes, não posso deixar de homenagear dois grandes papas da acupuntura japonesa, que é o Antônio Augusto Cunha, esse cara aqui, e o Paulo Henrique, que é o PH, que era um dos caras mais geniais que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Queria ter tido mais uma presença mais pessoal assim com ele. Infelizmente a gente não teve, era muito bate-papo via telefone. Esse cara é um gênio, fora da curva. Para vocês terem uma ideia, ele estava ministrando aulas na Ibramec, ensinando astrologia chinesa aplicada à acupuntura, explicando por que os níveis energéticos eram, como surgiu a teoria dos níveis energéticos segundo a astrologia chinesa. O cara tinha só 27 anos, hein, gente? O cara era um gênio. Tradutor, basicamente todos os professores. Quero fazer um agradecimento também a alguns professores que eu tive a oportunidade na minha vida de ter um contato próximo. A Lídia, que foi pupila do Cunha, Yuka Higashi, uma professora que veio lá de Fukuoka, Japão, que me apresentou um aspecto energético, realmente aprendi a entender o que é essa coisa de Chi, que todo mundo fala, e ver e ter uma certa empatia com o paciente com ela. Yoshihiro Odo, que trouxe uma fundamentação básica da escola Kanshiro, que é uma escola que trabalha muito com mandril, tá? Aquele mandril, aquele negocinho de plástico que vem junto com as agulhas, tá? Eu e ele, a gente defende uma mesma teoria que a gente usa de metal, e mais para frente vocês vão entender o porquê de eu usar o de metal. E a Alice Rumi Fukunaga, que trabalha comigo num projeto chamado Acupuntura Japonesa para Todos. Antigamente era Acupuntura Japonesa Brasil, mas por uma questão política a gente modificou o nome. E lá vocês encontram diversos materiais sobre acupuntura japonesa, tá bom? É uma página no Facebook e um grupo no Facebook também. O significado da palavra Daishin significa vem de Utsu, que é percutir. E Shin vem de Hari, que é agulha. Então, é percutir a agulha, tá? O desenvolvimento dela foi desenvolvido por Misono Mobusai, que era um monge que tinha uma mãe que ficou doente e tentou diversos tratamentos na época com acupuntura, com ervas, e não estava apresentando uma melhora expressiva. Então, alguns dizem que ele entrou em estado de meditação, como todo monge zen budista faz, e ele desenvolveu o método do Daishin, né, dessa percussão na agulha. Aparece pela primeira vez no livro Shido Riketsushu, que é uma compilação dos segredos da acupuntura, decore esse nome, tá? Para quem for estudar acupuntura japonesa, é um bom livro. Infelizmente, não tem em português nem em inglês, só tem em japonês. Eu não leio ainda, mas breve lerei. Mas algumas partes são já traduzidas, tá? A gente encontra algumas parcelas aí desse livro. E ele é descrito pela primeira vez no Ocidente por Kampf, tá? Era um médico alemão que trabalhava no posto de comércio holandês no Japão. Escreveu a história do Japão, iguarias exóticas, entre outras coisas que ele aborda. Gente, a acupuntura japonesa, ela teve uma forte influência da medicina ocidental holandesa, tá? E por conta dessa dominação que houve, que na verdade não foi uma dominação, mas ao mesmo tempo era, entre aspas, era porque na era Meiji o Japão ele abriu as portas para o Ocidente.
e depois eu acho que rolou um arrependimento do imperador, ele fechou tudo e mandou todo mundo embora, e o pessoal se revoltou e começou a Primeira Guerra Mundial, e aí os caras começaram a brigar, e deu no que deu. Bom, não tem como eu falar de Mumbum sem citar duas pessoas que são importantíssimas, dois nomes fantásticos para a acupuntura japonesa. O primeiro deles é o Yoshihiro Manaka. Esse cara aqui você vai ouvir sempre quando se falar de acupuntura japonesa. Por quê? Manaka, ele era médico, engenheiro, arquiteto, ele era pintor, ele era um cara que fazia poemas também, escrevia poemas. Ele era um canivete suíço. E era um cara muito, muito inteligente. Ele começa a estudar sobre o Mumbum, né? Eu vou pegar só uma parcela do estudo dele, tá? Porque ele tem diversos outros potenciais elétricos, teoria do sinal X, entre outras teorias que ele apresenta. Ele pega o Mumbum e, em cima da vibração, do percutir do martelo de Mumbum no pino, né? Ou na agulha, ou uma agulha que pode ser também uma agulha de madeira, tá? Ele começa a percutir e ele faz um estudo da frequência de cada meridiano e qual é o tipo de percussão que eu tenho que manter em cada meridiano. Uau! Como ele fez isso? Metrônomo. Metrônomo, para quem não conhece, é um instrumento musical que ele marca o ritmo. E aí ele tem, para cada ritmo, tem uma frequência, para cada frequência ele vai aumentando. Opa, peraí. Quem já leu a teoria básica da acupuntura, tem um livro chamado Tratado da União Oculta, do Woody Sherne, que ele aborda sobre as notas musicais e os elementos que nós temos, né, os 5 elementos. Então, Manaka ele traz essa teoria em cima dos meridianos. Em seguida, a gente tem um dos grandes nomes no Japão que só trabalha com Mumbum. Só que ele trabalha com Mumbum utilizando alguns materiais, como o professor Inara citou na palestra dele, o Teishin, só que tem um outro nome chamado Eishin, que eles utilizam. Esse Eishin, ele muda só na diferença da agulha. Ao invés de ser uma agulha com uma ponta, ele é uma agulha reta. Tá vendo? Não tem ponta. Tá? E ele trabalha com essa linha, trabalhando muito com instrumentos de prata e ouro. Olha, teoria básica, lá no início vocês vão ouvir que o imperador utilizava agulhas de prata e de ouro, isso tem no Museu Histórico em Pequim, tá? Museu Nacional deles lá, e vocês vão ouvir que as pessoas normais eram tratadas com agulhas de pedra, pian, tá? Que é o nome dessas pedras que eles usavam para fazer agulha, ou osso de alguns animais em específico, que também eram utilizados. Continuando. A gente tem tipos de martelo, né, que a gente chama de kozushi. São os materiais que a gente utiliza para fazer o Mumbum, tá? Kozushi eu botei 3 tipos de martelo, sendo que o tipo C é um martelo utilizado por Manaka, tá? É um pouco diferente do martelo do Mumbum, porque o martelo do Mumbum, a gente tem 2 tipos. Ele tem um panozinho de um lado para fazer um som mais grave, e do outro lado ele é madeira pura, né? E ele tem um peso diferenciado, a cabeça é um pouco maior. O do Manaka não, ele é diferente em termos de texturas, e o Manaka usa um couro, que muda um pouco desse pano que é utilizado na técnica tradicional de Mumbum. Um detalhe interessante é que o tamanho do martelo não faz muita diferença, tá? O ideal é você saber utilizar o martelo. Deu para entender, né? A piada não foi feliz. Agora que eu me liguei. E as agulhas que a gente tem são diversos tipos, né? A gente tem agulhas pontudas e a gente tem agulhas rombudas, que não penetram no corpo. Ah, Yuri, como? O cara vai pegar uma agulha fina e pontuda, vai colocar e bater com o martelo? Sim, entra só uma pontinha dela, em torno de 5 milímetros para dentro da parede abdominal. Só que isso é uma técnica mais antiga. Recentemente, com estudos do Denda, que é um médico dermatologista que trabalha numa grande empresa, que agora não me vem o nome, nem a porrada acho que vai vir o nome da empresa. Ele desenvolveu um estudo que mostrava as reações na pele e a mudança na frequência de certos tipos de cosmético na pele. Então, ele conseguiu comprovar que
Se você trabalhar numa superfície cutânea e percutir ou colocar algum ponto de acupuntura que seja bem superficial, você vai conseguir influenciar o nervo que está lá dentro da profundidade. É isso que ele traz de estudo. Então, em cima disso, a gente utiliza essas agulhas mais rombudas, que é um dos 9 tipos de agulha que nós temos dentro da visão clássica da medicina chinesa. A gente tem 9 tipos de agulhas, não sei se vocês vão se lembrar de todas, Guoxin, Fuxin, enfim, cada uma com um nome. E essa é uma das específicas desses 9 grupos básicos, né? Que ela tem a ponta rombuda, que utilizava também, tradicionalmente, ela é utilizada para fazer varreduras, tá? No meridiano. Continuando, isso é como é vendido, tá? A gente tem um site chamado ok83.co.jp, que vende esses instrumentos que vem direto do Japão, da empresa Sankei, tá? É bem caro, eu não possuo, e não tem nem condição financeira de pedir, e tem chance de ser taxado quando chega aqui, enfim, extraviado. Eu não quero passar esse risco, porque já é caro pedir, custa em torno de $160, quase $200, não rola. Tá? E essas agulhas são agulhas específicas de prata e de ouro. Vocês podem perceber que a ponta dela é ainda assim afiada, tá? Ela não entra tudo isso aqui não, ela só entra essa pontinha aqui. Lembrando que a profundidade, alguns livros trazem, obviamente, na atualidade, dentro do Japão, que a profundidade máxima de uma agulha para ativar um ponto de acupuntura é de 5 milímetros para dentro do corpo. Não mais, não menos que 5 milímetros. Tá? Não é igual na China que é tsum. Né? Quase a agulha toda entra, às vezes você tem uma agulha lá de 30 por 50, os caras colocam até o cabo e você fala, pneumotórax. Não, isso não acontece na China. Tá? Eu nunca vi um pneumotórax lá e olha que as agulhas que eu vi fazendo as inserções eram grandes. O martelo com kit, mais um exemplo, eu quis trazer muitas imagens para vocês poderem se familiarizar com esse tipo de trabalho. Tá? Como ele é feito, né? O martelo, vocês podem perceber que tradicionalmente ele tem um peso dentro, estava até conversando com o Tetsuo, ele me esclareceu algo que eu não entendia um pouco dentro da imagem, que é esse pesozinho aqui, que é um peso metálico, para ajudar o martelo a ter o peso próprio. Então o terapeuta não pega o martelo e bate, ele só deixa o peso do martelo agir. E em cima disso faz-se o tratamento. O diagnóstico, conhecido no Japão como Shinsatsuho, ele se desenvolve da seguinte forma, tá? Quando a medicina chinesa chega ao Japão, em torno de 1200, 1600, quem teve os primeiros contatos com essa prática foram os monges, tá? E, enfim, os monges que absorveram isso, porque até eles eram os responsáveis pelo bem-estar local de uma província, tá? Então era muito comum você ter esses monges ali ajudando e curando as pessoas. Depois houve estudos clássicos como o Neijin, que chega pro Japão, e o Nanjing, que eu não botei aqui, que é o clássico das dificuldades. E aparece o método de sangria, conhecido como Shirako, a fim de tirar umas gotículas de sangue. Não é a sangria chinesa, que sai aquela geleia de sangue quando se faz uma ventosa. Não, são 2 ou 3 gotinhas de sangue, já tá bom, fez o método de sangria. E eu testei isso. Eu não acreditava que funcionava, né? Normalmente o pessoal fala, não, nessas agulhas que a gente tem para fazer sangria são boas, né? Tem que ser uma agulha maior para você penetrar lá no fundo e fazer uma sangria do vaso mais profundo possível. Bom, eu com poucas gotinhas de sangue tenho feito métodos sangrias que tem funcionado bastante, tá? Foi escrito em 84 um livro chamado Ishipo, que traz uma compilação de vários estudos de casos clínicos da acupuntura japonesa. E a gente tem aqui 2 pessoas que são muito importantes, tá? Na formação da acupuntura japonesa. Mais para frente eu vou falar um pouco eles, porque eles trazem a fitoterapia para dentro do Japão. A fito japonesa, diferente da pulsologia, como é na China, que o pessoal só vê o pulso e faz o diagnóstico e receita o fármaco, na japonesa eles não veem o pulso.
opa, peraí, calma, vou explicar. Eles veem o Fukushin, que é um diagnóstico abdominal. A essência está nesse capítulo 16 dos Clássicos das Dificuldades, aonde o diagnóstico abdominal vai trazer a resposta do que é, não do que está. Eles acreditam o seguinte na medicina japonesa, que o pulso mostra o que está, é aquilo que é momentâneo, tanto que vocês escutam, quando vai atender o paciente, se ele chegar correndo, o que você tem que fazer? Pedir para ele esperar um pouco, para aí sim você poder avaliar o pulso, fazer o diagnóstico e tratar ele. O japonês, se ele chegar correndo, coisa essa que às vezes, até hoje, pelo menos pelos relatos que eu tenho de acupunturistas que trabalham lá no Japão mesmo, fala que o pessoal tem tudo cronometrado, então não tem essa coisa do atraso, né? Rio de Janeiro, né? E nem São Paulo. Então, o abdômen, quando você palpa ele, ele mostra o que é. É mais difícil de você modificar o que está no abdômen. Você pode aliviar a sensação de dor, mas se você ficar cutucando, às vezes está lá o nódulo. Não sumiu o nódulo ali. Ele continua. Então, com base nesse exame abdominal, a gente tem uma premissa aqui de uma teoria de como fazer esse diagnóstico no organismo do paciente quando ele deita para você na maca. Com isso, o Mubusai, ele desenvolveu esse mapa, identificando cada zona, um órgão, uma estrutura, e fazendo em si, assim, um tratamento de percussão em cima dessas zonas. Ah, é simples assim? É. Como é que ele faz? Ele chega e encontra uma nodulidade aqui, um nódulo, entre o umbigo e um pouco acima do umbigo, uns 3 dedos acima do umbigo. Ele vai lá, a gente olha no mapa, opa, pegou o estômago. Então, a pessoa tem algo no estômago. Ele coloca o pino, faz a percussão e pergunta, como é que você está? Ou palpa e vê se aliviou aquela tensão que está ali. E ele dissolve a partir da percussão. É basicamente o cara, ele vibra ali com a pancada, aquela vibração vai dissolvendo e vai relaxando aquela nodulação que fica ali por dentro do organismo. E aí, dissolvendo, ele vira e fala, opa, tivemos uma melhora. Eu passei a usar isso, depois que eu tinha feito o curso com a Lídia, eu fiquei meio viciado nessa técnica, porque eu já pensava muito, eu já utilizava muito técnicas de agulhamento no abdômen e trabalhava os pontos distais para complementar o que eu queria tratar no abdômen. Que é assim que eu via que o problema é que na acupuntura japonesa a gente tem 2 formas de tratar, o tratamento raiz e o tratamento de braço. Para fazer o tratamento raiz do problema, a gente trata dessa forma, acha na raiz do problema, lembrando que o nosso corpo, ele vai abdicar de qualquer coisa para manter os nossos órgãos vitais vivos. Ele te deixa cego, mas ele não permite que um fígado pare de funcionar, por exemplo. Então ele vai sacrificar tudo que é das extremidades, tá? Para poder manter aquilo que está aqui internamente vivo. Então, o diagnóstico abdominal era algo que eu já usava dentro da minha prática clínica, mas o que eu usava era do Clássico das Dificuldades, não do Mubum. Quando eu conheci o Mubum e vi que é uma terapia extremamente complementar à minha prática, e muitas vezes só de usar ela, e você tratar ali no abdômen, perguntar, e já ter uma melhora fantástica, e falar tchau, e o paciente ficar olhando assim, nossa, mas foi bom, foi diferente, ele sair mais revitalizado, eu virei e fiquei apaixonado pela técnica e desde então eu venho atuando com ela. Às vezes até coloco agulha nos membros e vou lá e faço a percussão enquanto a pessoa está agulhada ali nos membros, utilizando os pontos de acupuntura para reforçar o meu tratamento, né? Veja bem, o ponto de acupuntura reforça o que eu quero tratar realmente. O tratamento principal, como o corpo, está sendo o Mubum. Aqui a gente não tem como falar de medicina oriental se a gente não falar de Qi ou Ti, enfim, não tem como associar uma coisa a outra. A gente tem aqui o Jak, né? O Jak é a energia maligna, segundo os japoneses. Na medicina chinesa, alguns vão ouvir o termo Xie-Ti, né? O Xie-Ti é a energia perversa, que é mais ou menos o que o Jak significa, é um sinônimo. Essa imagem mostra um conceito do que a gente chama de doku, veneno, de como ele se espalha pelo organismo. Percebam bem que tem 2 formas de você pensar, ou ele começa de baixo e vem para cima, ou ele começa de cima e vem para baixo.
Se a gente for pensar na forma de estrutura do organismo, ele começa do Shen e vem descendo, né? Do Kokoro, que é o do coração, e ele vem espalhando e descendo para baixo, e aí se cronificando, tá? O umbigo fica exatamente onde está esse vazio aqui, tá bom? Um professor chamado Kobayashi, ele desenvolve a seguinte teoria. Ele começa a perceber que o que o Mubun fez foi olhar um músculo no abdômen. Então ele desenvolveu um método de reflexologia abdominal japonesa. Então ele faz um desenho da cabeça. Então se a pessoa tem dor de cabeça, a gente vai lá na área do coração e percute, né? Se a pessoa tem dor no ombro, a gente vem aqui na área do pulmão e vai bater com um pino de madeira em cima do pulmão para fazer o tratamento. Então, opa, facilitou aí o trabalho de muita gente para ficar, o coração é aqui, o pulmão é aqui. Não, mas vai e trata como um todo. Então, Hara é o nome total da parte do abdômen, tá? Fukushin é diagnóstico abdominal. Não, ele investiga o Hara, que é o abdômen, mas é um Fukushin típico do INSA, tá? Yamamoto é um cara... O Yamamoto, ele é um médico japonês que ele só trabalha com crânio-puntura para tratar todo o organismo. Só que o japonês, ele sempre faz o diagnóstico pelo abdômen. Então, ele também tem um diagnóstico que é um pouco diferente dessa imagem aqui que a gente tem, para ver qual é a área que está afetada. Coração e rim está afetado. Ele vai lá, pega a agulha, coloca aqui coração e rim, né? E faz o tratamento de forma reflexológica, usando um microsistema. Eu vou dar um segundinho o slide passado. Eu vou casar no peço. Que isso, já sou casado. Bom, continuando. No período Edo, tiveram duas farmácias médicas importantes no Japão, que são o Goseiha, tá? E o Kohoha. Um se baseia mais na teoria do baço estômago, e o outro se baseia nos clássicos como o Shanhanun, ou Shankaro, em japonês, tá? Esse primeiro, ele vem com a teoria de que os 5 elementos e parte de uma teoria toda da fundamentação da MTC. O segundo, ele só se baseia no clássico do Shanhanun, tá? Que é o clássico do Tratado Frio, é o Tratado das Doenças Causadas pelo Frio, tá bom? Então, e a gente tem os dois mestres que eu falei lá no início, que é o Goto Gozan e o Todo Yoshimatsu. O Goto, ele conclui que a causa principal que causa as doenças, que reforça a sua teoria, é a estagnação de Qi, tá? Então, a estagnação de Qi é o causador principal das patologias. Enquanto Yoshimatsu, ele conclui que a causa da doença estaria na presença de uma toxina ou veneno que teria invadido o corpo. E este muda o nome diagnóstico abdominal para Fukushin, que é palpação abdominal, para Fukusho, sinais de Doku no abdômen. Então, o Fukusho, que é o que ele usa nessa escola dele, tá? Ele identifica ali onde é que está o veneno e tenta descontaminar aquela pessoa. Bom, eu botei aí, vocês vão falar, nossa, 12 pontos fonte, legal, o cara foi bacana, botou aí um maior atalho. Isso aqui é porque uma das linhas que trabalha como Boom, eles investigam o ponto fonte para fazer uma espécie de diagnóstico. Então, se eles veem que, por exemplo, um pulmão 9 está reativo, ele vai na área do pulmão, palpa, houve a confirmação de que realmente tem alguma coisa aqui no pulmão. Ele vai lá, faz a percussão, volta no P9 e aperta. Se a pessoa relatar que ainda dói, incomoda, ele vai, troca o lado, percute outro lado, né, o lado oposto ao lado do problema. Ele vai lá, faz a percussão. Ele volta lá no P9, incomodou? Opa, não, parou de incomodar. E ele vai, toca de novo ali em cima da zona do pulmão e vê que realmente houve uma mudança. Então, é uma outra forma de vocês trabalharem também como Boom. Eu tenho que apresentar elas porque
é um conceito todo, né? Da mesma forma que Manaka sai do abdômen e começa a atuar também nos meridianos, no braço, nas pernas, em pontos específicos do corpo, né? Como o professor Tetsu mostrou na palestra dele, ele vai, pega, bota lá no R7 e faz a percussão em cima do R7 para fazer o tratamento no ponto de acupuntura para a gente ter uma resposta clínica maior. Bom, a execução do Mubum é simples. Vocês fazem a postura de Oshide com o Hari na mão, né, com a agulha na mão, e vocês pegam o martelo e fazem a percussão em cima dessa agulha, na região abdominal. Eu coloquei, o tradicional é esse aqui. Eu coloquei outros dois que são modificações. Um fazendo com Manaka no trapézio, o outro fazendo no Backshu, tá? E aí eles também têm um resultado fantástico. Eu já testei todas que vocês podem imaginar e tenho tido bons resultados também percutindo em outras zonas do corpo. Então, novamente, vem daquela teoria de tratar a raiz e tratar a região com o problema, o braço, né? Então, é a teoria desse pensamento japonês da árvore, né? De você, a raiz da árvore e os ramos dela. Bom, essas são as referências que eu utilizei, né? Um dos livros é do professor, do Tetsu, que tem essas técnicas simples que complementam a acupuntura. Ele traz ali um capítulo que fala sobre o Mubum, muito bom. Tem um livro que eu não consegui escrever aí, mas eu usei também, que foi o livro do Jorge Enomoto, tá? Sobre acupuntura abdominal japonesa, o microsistema. Está vendendo ali também na Acupuntura Center. Chegou, não tinha antes, agora reapareceu esse livro. Usei a apostila do Cunha e alguns artigos da Najome. Bom, aqui eu termino a parte teórica. Alguém tem dor? Chega aí, cara. Só deita a barriga para cima. Bom, eu vou fazer da forma mais tradicional possível, tá? A gente só vai ver o abdômen dele. Eu não vou ver pulso, não vou ver língua, até porque língua no Japão, alguns autores trazem que é falta de educação, você chegar e mostrar a língua, tá? É um desrespeito, é tipo o dedo do meio pra gente, entendeu? Lá pro Japão, é isso. Mostrar a língua não é bonito, né? Mas... Tá com dor aonde, cara? Pés. Ambos os pés? Ambos os pés. Tá, beleza. Dói mais em qual movimento? Ficar em pé dói. Dói a sola do pé? Tá. Uma coisa importante. Se eu chego para ele e faço isso aqui, ó, pressiono com o polegar, todas as expressões de localização de dor vão ter que ser com o polegar, tá? Porque se eu chegar e pressionar com o polegar e em seguida pressionar com o dedo indicador, eu já mudei a força, já mudei a área, já mudei a forma que eu estou palpando, né? Então, o ideal é, se eu for com calcanhar, se eu vou com o polegar, eu vou com o polegar do início ao fim. É aqui que incomoda, cara? Aqui, né? E aqui. Certo? Beleza. Vem aqui no abdômen dele. Tem gente que a gente falou muito de Ti, sensibilidade do Ti, né? Reiki. A gente falou muito dessas técnicas energéticas. Desculpa, eu tenho que só esquentar minha mão porque acho que a adrenalina vai resfria tudo, né? Que são importantes para mim aqui na minha barriga. Eu, aos 3 meses de vida, fiz uma operação de alargamento do piloro e tenho vários lipomas. Então, tá, tá, beleza. Isso é importante. Eu faço primeiro a localização energética das zonas do abdômen, tá? Tem gente que faz assim. Eu uso só uma mão e normalmente eu atendo a pessoa estando do lado esquerdo dela, tá? Então eu uso a minha mão esquerda normalmente para localizar. Quando eu passo a mão, aqueles que não têm uma sensibilidade energética de sentir o Ti, enfim, ficar muito difícil, vocês vão sentir a seguinte coisa: quando vocês passarem a mão, vocês têm que se conectar, na verdade, com o paciente, né? É o mais importante. Às vezes, quando eu estava aprendendo para ver essa parte, eu sentia a necessidade de botar a mão nessa região.
e falar, pô, cara, tem que deixar minha mão aqui o máximo de tempo possível. E aí eu entendi que, depois de um tempo, quando eu palpava, eu via, opa, olha, realmente aqui está uma deficiência maior. Então, tem relação com isso. Bom, eu vou ser bem direto e objetivo com ele. Eu vou tratar me baseando ali no Kobayashi, tá? Aqui, ele fez a operação aqui em cima, tá? Mas aqui embaixo eu encontro alguns nódulos durante a minha palpação. Vocês percebam que a palpação não é essa palpação aqui médica, né? Que incomoda. O nome dessa técnica de palpação se chama Anpoku Ryoho, tá? Anpoku é uma técnica que ela vem do shiatsu do Amar. Então, eles fazem essa palpação mais profunda para tocar no órgão. É o que o Manaka utiliza e é o que a Kiko Matsumoto também utiliza, tá? É uma palpação mais suave, ela é bem superficial. Eu mexo a mão para frente e para trás para tentar achar essas cordas, esses nódulos, né? Opa, achei alguma coisa aqui. Exatamente aonde eu fui pesquisar. Na zona onde é responsável pelo pé, né? Como mostrado no mapa ali anteriormente, tá? Aqui, antes de começar, a técnica diz o seguinte: você pega e faz um estímulo em Guanyin, né? O VC4. Você pega e acorda o abdômen, né? O hara. Fiz, opa, só isso. É uma percussão, é tonificação, tá? E depois eu vou localizar aqui esse nódulo. Eu estou mudando os estímulos para justamente pegar uma área um pouco maior. Normalmente, dor no pé tem uma relação com aonde ele está sentindo, tem o canal do rim envolvido, tá? Ali, principalmente, é o R2 dele que está incomodando. Então, normalmente tem relação, se o rim está em deficiência, eu posso ter um excesso de bexiga também. Então, pega ali um pouco do meridiano da bexiga que fica afetado. Lembrando que a víscera é ela que gera o movimento. Então, a parte de movimento do canal energético, para fazer com que o paciente tenha movimento nos membros, é responsável pelas vísceras, tá? Muito interessante, principalmente do lado direito, parece que tem alguma coisa mexendo na sala do pé, uma coisa assim mesmo. Isso é legal, cara. Vamos para o lado esquerdo. Quando eu sei quando parar, ele já me relatou aqui que ele sentiu a chegada do Ti lá no pé. Então, para mim, isso é o suficiente. Aqui, só tem um ponto ainda que tem um nódulozinho. No restante, aonde tinha pressionado, já não está mais. E ele está bem pequeno agora, ele está bem pontual. Ele é uma bolinha minúscula que tem nessa área aqui, ó, próximo ao canal do rim, né? Aí a gente achou o ponto local e fica percutindo em cima dele. Posso fazer parado também esse estímulo. É uma das formas de eu fazer também. Fazer um pouquinho mais rápido, tá? Uma ação mais dispersiva. Se é mais devagar, é tonificante. Se é mais devagar, é tonificante. Se é mais espaçado, também é tonificante. Opa, achei. Aqui, se eu pressionar, incomoda, cara. Pouco, mas irradia pra cá. Aham. Tá, aí a gente vai falar sobre o capítulo 16 do clássico da dificuldade. Ele fala o seguinte, que a zona leste do corpo é responsável pela madeira. A veia porta, ela passa por aqui. Concordam comigo? A veia porta, ela sobe, vem para onde? Para o fígado. Então, aqui é uma zona de diagnóstico do fígado também, tá? Na visão do clássico da dificuldade. Não tem como, depois que vocês começam a entrar nesse ramo da acupuntura japonesa, vocês começam a ver todos os diagnósticos juntos ao mesmo tempo e misturado. Mais ou menos isso. Obviamente, eu estou vendo uma técnica um pouquinho mais à frente. Quando a gente começa a fazer essa mistura, é mais já para pegar outros caras aí que estão envolvidos, né? Então, essa zona aqui é uma zona relacionada ao fígado, mas no mapa do Mumbum tem a ver com rim.
O ruim, se a gente for parar para discutir teoria, a gente vai ver que o capítulo 68 e o capítulo 69, eles trazem, do Clássico das Dificuldades, eles trazem para a gente a geração dos elementos, mãe e filho, para fazer o tratamento. Tá? Então, eu estou tratando a mãe a fim de melhorar o filho, que é o fígado. Tá bom? Então, nesse conceito foi que eu comecei a me ficar mais apaixonado ainda pelo Mubum, porque tem uma lógica por detrás e tem uns estudos baseados também nos clássicos chineses. Então, achei bem legal. Me fez ficar apaixonado. E é uma técnica simples, né? Você sente algum incômodo, cara? É extremamente agradável, não é? Sabe como parece que mexe uma linha até o ponto que você começar. Estou aprofundando um pouco mais a mão, porque como é uma dor crônica dele, estou pegando um pouquinho mais os ramos mais profundos do organismo. Você pode calçar o seu sapato, cara? Por favor, não pisa nesse chão frio. Vai estragar tudo. Vai estragar tudo que eu fiz, cara. Queria te desanimar não, mas vai estragar tudo que eu fiz. Melhorou, né? Mais alguém com dor? Pode vir. Não tenho muito movimento. Isso é bom. Você pode fazer um movimento antes e depois? Desculpa te fazer sentar de novo. Eu trago só até aqui. Tá, beleza. Mais que isso. Ok. A gente olhou, né? O rapaz ali com todo o respeito, tá? O rapaz ali é saradão, né? O cara vai à academia. Eu pretendo fazer isso breve. E a gente está vendo aqui um abdômen bem distendido, né? Tá? Isso aqui, aí eu vou me basear um pouquinho na visão da fitoterapia chinesa, da japonesa, do Kanpo. Vocês estão vendo que esse... porque não dá para ver aqui, né? E não tem como botar a câmera projetada para lá. Mas em observação, se vocês puderem ficar em pé, acho que alguns vão conseguir enxergar, vocês vão ver que o lado direito está maior do que o lado esquerdo. Obviamente, ela tem uma certa escoliose, só por isso está sendo apresentado para mim. Isso aqui, para mim, essa estrutura de abdômen, mostra uma certa deficiência do baço, já de cara, só pela estrutura de como ele está se organizando, tá? Provavelmente ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de executar, emocionalmente falando, as coisas. Ela fica sempre pensando, mas olha, essa podia ser melhor, podia fazer melhor assim, e fica naquele pensar. A insônia que ela deve estar sofrendo, porque deu para ver que ela está sofrendo um pouquinho de insônia, é mais a intermitente. Ela acorda no meio da noite, ela, caraca, tem que fazer tal coisa. Aí ela vê, cara, estou no meio da noite, o cérebro não está dando um pouco de repouso para ela, tá? Isso é simples. O Yuri é bruxo, ele vê coisa... Não tem nada disso. É estudo. Baço, pensamentos obsessivos, baço em deficiência, pensamentos obsessivos em excesso. É simples, né? Se o baço estiver bem, o que vai acontecer? Alguém chuta? Tá, mas em termos de pensamento, ela vai ter o quê? Focar no pensamento. Então, ela vai dar como concluído aquele pensamento e próxima página. E, às vezes, se você perguntar, ela... eu fiz isso, né? Ela desapegou. Então, o baço tem essa coisa. Quando o baço entra muito em deficiência, né, ele apresenta ele também pode apresentar com que a pessoa fique repetitiva num assunto. Eu não sei se vocês estão tendo isso muito no consultório de vocês, mas no meu está chovendo em abundância. E eu estou falando, pelo amor de Deus, eu preciso de um psicólogo trabalhando aqui comigo, porque eu não estou dando conta. E o pessoal lá tem reclamado muito e conta a mesma história 30 mil vezes. Eu não sei se vocês estão pegando isso. Eu estou pegando isso na minha prática clínica, eu estou ficando um pouco assustado, porque é como se eu chegasse, o Brasil perdeu da Bélgica. Aí 5 minutos depois, você viu, cara? Gol contra. Como é que o Brasil vai perder da Bélgica? Ele só acrescenta uma vírgula e um adjetivo a mais, né? Mas, enfim. Aqui dói?
pouquinho. Antes. Vou mostrar um pouco diferente, tá? Mostrar com o de madeira. Como você elege se é o de madeira ou se é o de metal? Então, normalmente prata e ouro. Prata, sedação, ouro, tonificação. A madeira ela não entra muito nesse quesito. É mais o ritmo que eu vou fazer aqui que vai me dizer se eu vou estar tonificando ou se eu vou estar dispersando, tá? Pelas batidas, né? Pelas batidas. Sim, porque eu acho o ponto de maior dor. Sempre, quando eu for tratar o Mubum, eu investigo aquilo que está mais dolorido ou mais desconfortável, tá? Para o paciente. Esse caso você está sedando. Isso, estou dispersando. Exatamente. Mesmo ela estando com a marca aqui da calça, do elástico, vocês vão ver que a zona aqui hiperemia, tá? Então está mais vermelhinho. Isso chega mais isso chega mais sangue. É uma das formas que a gente identifica, tá? Dobra a perna. Pode ser isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Pelo que passa da visão, já está mais baixo. Legal? Legal, eu não conheço ela, tá? Então não vai rolar dinheirinho no final. Aqui Né? sem dor. Sem dor. Beleza. Eu vou pedir para você sentar que meu tempo esgotou. Tá bom? Então o Mubum, ele é bem simples, ele é bem prático, ele é bem fácil e traz resultados maravilhosos. Tanto na dor aguda, quanto num caso crônico. Obviamente, crônico, mais tratamento. Agudo, não necessariamente muito tratamento. Tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa tarde.